Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um painel do Open Insurance Week. Meu nome é Tiago Aguiar, eu sou superintendente de novas plataformas da TecBan e Head de Open Finance aqui na TecBan. E eu hoje vou moderar um painel super bacana com duas top pessoas aqui, influenciadores digitais, que sabem tudo sobre o mercado de seguros e a gente vai aprender com eles como é que eles estão enxergando essa grande iniciativa de Open Insurance e também vão passar várias informações e várias dicas, sugestões aí para os corretores de seguros, né, como é que lidar com este novo mercado de sistema aberto, né, de seguros. Então, eu estou aqui com o Gustavo Zanon e a Cláudia Simplício. Primeiro, né, obrigado, prazer ter vocês aqui, prazer moderar esse painel. Vou Prazer. apresentar e depois eu passar aqui a palavra para você, Cláudia, depois para o Gustavo, para vocês também se apresentarem. Mas a Cláudia atua aqui no mercado segurador já há 21 anos e ela é cofundadora e sócia de várias empresas, da Ragaz Assessoria e Treinamentos e da rede de franquias também, HotSeg Corretora, e também tem um canal no YouTube, o maior canal no YouTube voltado exclusivamente para o corretor de seguros, que é Sou Corretor e Agora. Então, depois eu vou passar para você. E estou também com o Gustavo Zanon, prazer também ter você aqui. Prazer. Gustavo, que é um super empreendedor aí, um cara que começou muito cedo, 14 anos de idade, foi gerente lá da Bolsa de Seguros, gestor de franquias, treinamento, diretor comercial, né, da corretora. Hoje tem mais de 2.000 franquias em todo o Brasil, então vai ser um papo muito legal. Ele ocupa lá o cargo de CEO da Seguralta Corretora de Seguros, é empresário, sócio do grupo Zanon, e aí tem várias marcas. Eu vou deixar você falar depois, Gustavo, das Perfeito. marcas, tá bom? Cláudia, prazer, então. Se quiser complementar aí toda a sua trajetória, por favor. Legal, obrigado inicialmente aí pelo convite, Tiago. É um prazer estar aqui com você, com o Gustavo, a gente trocar aí algumas figurinhas sobre esse universo que vem entrando, né, no nosso mercado e que a gente precisa estar sempre antenado, como você bem colocou aí, estou há 21 anos no mercado e são algumas mudanças que o nosso mercado já passou. E essa é mais uma que a gente precisa navegar as boas ondas aí e encontrar oportunidades. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou Gustavo Zanon, agradecer ao Thiago pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, trocar essa ideia com vocês. Ele falou um pouquinho aí do Grupo Zanon. O Grupo Zanon hoje é uma holding de franquias, mas que começou com uma franquia de seguros, que é a Seguralta, isso há 12 anos atrás. Somos pioneiros aí no modelo de franquias para corretora de seguros, micro franquias também. Hoje são mais de 1.300 franquias em todo o Brasil. E, pô, eu tô nesse mercado desde meus 14 anos, conheço um pouco, vi muitas mudanças, muitas novidades, e estou muito feliz do que vem acontecendo aí com o nosso mercado. Acredito que é uma profissionalização que vem acontecendo, grandes oportunidades surgindo. Então, muito legal estar aqui para bater um papo sobre isso, viu, Thiago? Obrigado pelo convite. Legal, a gente que agradece e com certeza o pessoal vai aprender bastante aqui com vocês. Eu também quero aprender aqui com vocês um pouquinho mais sobre esse mercado. Né? A gente, como TecBan, é uma empresa de tecnologia, a gente vai ajudar, né, as corretoras e, né, as seguradoras a expor aqueles dados que forem obrigatórios. Então, a gente é um facilitador tecnológico, mas quem conhece do mercado aí são vocês que atuam, né, tem bastante experiência. E eu queria entender de vocês assim, se a gente fosse traduzir o Open Insurance para as pessoas que estão assistindo, né, para, né, tanto os técnicos, claro, das seguradoras, as pessoas que trabalham nesse mercado, mas principalmente quem está preocupado com isso, imagino, né, os corretores de seguros. Como é que vocês estão enxergando, assim, o que é o Open Insurance para cada um de vocês, na palavra de vocês, e tentar traduzir aí de uma forma bem simples. Vou passar primeiro para a Cláudia aí, para as mulheres. Show de bola. Vamos lá. É tudo muito novo, né? A gente sabe que veio o Open Bank aí, e aí já começou a ter um novo olhar, já houve essa iniciação desde o ano passado em relação a falar vai vir para o nosso mercado, é algo que vem, mas traduzindo em miúdos, para mim, como que a gente pode falar? É uma troca de informações, onde as seguradoras e as empresas vão estar aí, claro, por autorização do cliente, fazendo aquela troca de dados. Só que aí existem diversos objetivos que são colocados, que são os objetivos para o Open Insurance, porém a gente tem algumas preocupações. Toda mudança gera aquela insegurança em quem está envolvido. Fala assim, que caminho vem?
como que a norma vai vir, ela entende como dessa forma de distribuição. Então, eu entendo que algumas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ser a troca de dados, então, automaticamente, as seguradoras vão poder ter aí acesso a informações que atuariamente vai poder precificar melhor. Então, ele vai conseguir ter novas oportunidades. Com isso, vão surgir novos produtos, vai vir uma nova concorrência. E aí, o que eu vejo, conversando aí com os corretores, hoje a gente atende aí no nosso grupo de assessoria, franquia, a gente atende aí mais de 1.600 corretores, e a gente percebe um receio deles no seguinte sentido, e essa distribuição, como que vai ser? E aí é tudo sendo muito construído, né? A gente vai estar entendendo que o mercado está sendo construído a partir dessas normas, nem mesmo as seguradoras que eu conversei, nem elas sabem ainda muito bem como que vai ser isso. Só que eu vejo que o corretor, o que ele precisa estar ali é entender que vai ter essa comunicação e ele tem que entender como se posicionar nesse novo mercado, como que isso vai se dar e tentar olhar para as oportunidades que vão se desenrolar aí no meio do caminho. Mas é basicamente troca de informação e novas oportunidades. Para alguns pode ser ameaça, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre isso no decorrer do caminho, mas é tudo ainda muito incerto, né? Está tudo sendo construído ainda. Bom, a minha visão é muito parecida com a da Cláudia, né? Eu acredito que, para quem não entende muito, acho que o Open Insurance seria o open seria aberto, né? Então você permitir que as pessoas tenham acesso à sua informação para que isso possa trazer benefício para o consumidor, tá? Então, eu acho que o grande segredo e a grande palavra é esse benefício que vem para o consumidor. A partir do momento que eu compartilho uma informação minha, o que eu trago de bom de volta, né? Então, as seguradoras vão ter esses acessos, pode ser acessos não só de seguro, mas acessos financeiros também. E os corretores, o que eles precisam, acredito que a gente vai falar mais para frente, é ficar antenado nas possibilidades que vão surgir a partir desse momento. O que eu posso deixar claro, assim, que eu já acompanho esse mercado há algum tempo? A gente está regulamentando algo que já acontecia. Tá? Então, falar que a seguradora não tinha acesso às nossas informações é uma mentira, eles têm esse acesso. Só que era de uma forma que algumas empresas concentravam essas informações e vendia isso para a seguradora, e a seguradora usava essas informações. Hoje, o que eu acho que é o mais positivo é a regulamentação. Então, o cliente ele tem que permitir que a sua informação seja compartilhada e aí sim as seguradoras vão poder usar de fato a sua informação. Porque falar que não tinha isso, todo mundo sabe, pô, você recebe ligação de um monte de gente que você nunca passou o teu telefone. Então, pô, alguém passou essa informação. As suas informações, de alguma forma, ela é compartilhada por bancos, por outras instituições, né? Todas que têm essa informação. Só que agora a gente vai achar um jeito de regulamentar isso. E o principal é trazer benefício para o consumidor. Então, esse que é o grande X do Open Bank e Open Insurance. As pessoas que têm os melhores dados, que têm os melhores scores, eles vão ser beneficiados por isso. Então, esse que é o grande X desse Open Insurance. Bem bacana, Gustavo. Não, muito bom. Vou sair aqui da nossa pauta, Cláudia. Não vou colocar você no fogo, não, mas você com certeza você Fala. sai super bem. O benefício para o consumidor, isso é muito legal. Que benefício que você enxerga, né? O Gustavo falou aí na escoragem, enfim, né, de entender Inúmeros. histórico. Se a gente olhar para o consumidor final, eu vejo que inúmeros são os benefícios, a começar pela precificação. Por quê? A partir do momento que eu permitir a seguradora a fazer uso dos meus dados e o meu histórico de dados, se eu tenho um histórico positivo, o meu preço do seguro vai ser bem melhor. Por quê? A seguradora vai conseguir medir o meu risco e, naturalmente, quem tem o melhor risco vai ter os melhores preços. E aí, em contrapartida, podem existir aquelas pessoas que vão falar: ah, mas eu não quero compartilhar os meus dados por N motivos pessoais. A questão é, ela vai ter o risco agravado? E aí a gente vai ter que entender como que isso vai se desenrolar no mercado. Seguradoras vão colocar a maior tarifa para quem não compartilhar? Ou a maior tarifa é realmente para quem colocar o dado e o dado for ruim? Porque aí existe aquela análise atuarial dentro desse mercado. Além disso, vão se
permitir criar produtos altamente personalizados com a necessidade do cliente. A partir do momento que eu conheço, eu vou conhecer a dor, eu vou conhecer a necessidade, eu vou conseguir criar e desenvolver tecnologia que vai facilitar a distribuição. Então, o consumidor na linha de frente, ele vai ter uma tecnologia para facilitar muito mais as coisas. Então, diversas tecnologias vão agregar para a seguradora, para o cliente final e até para o corretor, dependendo como o corretor se enquadrar nesse cenário a partir desse momento. Porém, para o cliente final, eu vejo que é um andar da carruagem positivo. Legal, ótimo. Essa parte do corretor a gente vai explorar, né, e imagino que você esteja explorando isso lá no teu canal e as pessoas devem estar preocupadas, né, nesse sentido, mas a gente vai falar disso mais para frente. Trazer o Gustavo aqui, falando ainda, Gustavo, você falou que essas informações elas estão por aí, né, de repente elas não estavam padronizadas, como você falou, então para ter essa troca, mas de alguma forma informações estavam aí. Como é que você enxerga assim, né, a seguradora, né, então específica que eu, por exemplo, faço lá 10, 15 anos ou mais com a mesma seguradora, o meu seguro do carro, né, a minha previdência, enfim, meu seguro de vida, etc. Ela tem essas informações e agora ela vai passar a ser obrigada a compartilhar com uma outra seguradora na hora que eu for renovar, por exemplo, o seguro do meu carro. Como é que você enxerga a oportunidade ou ameaça nesse momento? Então, o grande X disso tudo é a leitura dos dados, né? É o que a Cláudia falou, tem gente que vai ver como ameaça, tem gente que vai ver como benefício. Então, eu vou dar um exemplo, o Thiago. Pô, eu vou pegar os dados do Thiago que ele tem, que ele faz seguro numa seguradora há 15 anos. Uma seguradora pode olhar o Thiago e falar, cara, porque os dados, eles vão vir os dados, mas a forma que a gente vai interpretar o dado, a forma que cada seguradora vai interpretar o dado, depende dela. Ela vai receber. Agora ela pode interpretar como, cara, esse cara é muito bom ou esse cara é muito ruim, baseado nas informações que ele recebeu. O que cada uma vai fazer vai depender da estratégia de mercado que elas querem atuar, né? Então, pô, eu quero vender um seguro personalizado para o Thiago e eu identifiquei que, pô, faz muito tempo que ele não tem sinistro, então eu quero oferecer algo diferente, porque ao mesmo tempo que uma seguradora vai ter a sua informação, todas as outras vão acabar tendo. Entrando um pouco mais a fundo nisso, o multicálculo é o Open Insurance, na minha visão, né? Desde lá de trás. Quem tem multicálculo na corretora, ele é um Open Insurance. Por quê? O corretor coloca os dados do cliente dele e todas as seguradoras que estão dentro do multicálculo recebem aquela informação e fala, para isso que você me passou, eu entendo dessa forma. E cada uma precifica de um jeito. Só que, claro, que cada uma tem uma leitura diferente, por isso que cada uma vem com preço diferente. Agora, você imagina isso com mais informações que ainda não tem. Por exemplo, pô, será que o Thiago paga as parcelas dele em dia? Será que ele vai será que na maioria das vezes ele faz no cartão? Como está o score dele no banco? Quais são os bancos que ele tem acesso? Onde que é que ele realmente se locomove? Onde que ele trabalha de fato? Onde que ele deixa o carro? Então, aí vai muito da leitura de cada uma. Tem gente que vai ver isso como positivo e tem gente como vai ver que o score é negativo. O que eu gosto de deixar o corretor muito tranquilo? Que ele fala assim, porque o que aconteceu? Algumas notícias saíram que o Open Insurance vai baratear o seguro e barateando o seguro, o corretor vai ganhar menos. Né? Então, na cabeça, todo mundo vai cair os prêmios. Só que, gente, a frota segurada hoje é tão pequena, a gente tem, acho que 30 ou 35, no máximo 40% da frota de veículos segurados. A partir do momento que a gente tem acesso às informações, a gente pode segurar pessoas que ainda não têm seguro. Então, sim, pode baratear de um lado? Pode, mas em contrapartida eu posso trazer pessoas que não tinham seguro e vão passar a ter seguro. Além do mais, quando eu tenho a informação, eu tenho mais precisão nos dados e eu consigo, de fato, entender o que dá sinistro e o que não dá. Então, eu vou saber precificar melhor, eu vou saber regularizar o sinistro melhor, com isso eu vou melhorar a margem. Porque, cara, eu vejo as seguradoras, o tanto de dinheiro que eles jogam no lixo, porque eles não têm acesso, eles não têm um sistema integrado de informações, então tem que ter um monte de gente fazendo as coisas e a DA deles vão lá em cima. Tudo isso influencia no preço, tudo isso influencia no comissionamento. Então, gente, não é nada que vai causar o pânico do dia para a noite, pelo contrário, eu acredito que a gente tem mais benefícios do que malefícios num projeto desse. Bem bacana, Gustavo. Ótima
ótima mensagem para as pessoas, né? Porque você está dizendo, o bolo vai crescer, né? O bolo vai crescer. Então, o mercado de seguro no Brasil ainda, como você falou, 30% dos carros aí, né, tem seguro. Se você for para seguro de vida e outros seguros, ainda Menor ainda. provavelmente é menor, né? Então, vai ter mais gente, né? Agora, nessa questão do multicálculo, achei bem interessante, Cláudia. Você acha que com mais dados, o OpenInsurance consegue ajudar aí nessa etapa do multicálculo, com as Sim, informações do segurado, sem ser aquela informação que você passa para o corretor naquele momento do seguro, né? eu estou super ansiosa para que as empresas de tecnologia elas possam se desenvolver, esses multicálculos e afins, e o CIS e tudo que vem, possam se desenvolver a ponto de evoluir alguns processos. Foi muito bem colocado pelo Gustavo a questão dos multicálculos e dessa troca de informações, e aí eu complemento, hoje, poucos são os ramos que, de fato, a gente tem multicálculo. O corretor ele ainda faz muito a cotação na unha, porque não são todos os ramos que têm lá a cotação à disposição e esses multicálculos que facilitam a vida. Então, tem seguradora que hoje bloqueia. Então, essa facilidade de dado vai permitir isso. E uma das coisas que eu vejo em relação a essa questão de abertura do mercado é que um dos objetivos é que aumente, ou pelo menos dobre, pelas algumas informações que eu vi da SUSEP, que dobre o número de comercialização. Então, vai existir um seguro mais barato? Sim, porém, você vai ter a possibilidade de vender mais. Então, aquele corretor que se adequar de forma positiva, que estiver conectado com tecnologia, que surfar as ondas que vão surgir a partir de agora, ele sim vai conseguir trazer mais escala, porque vai ser mais acessível, mais pessoas comprando, então automaticamente maior venda, ele ganha no atacado, vamos pensar assim, fazendo um Uhum. paralelo. Aí você falou do Eu só, corretor. Fala, Gustavo, Thiago, por eu só favor. queria, assim, aproveitando que a gente está aqui, porque é o seguinte, eu tenho acesso a bastante seguradora, e eu tenho acesso eu conheço há muito tempo, né? Porque assim, para quem não conhece minha história, meu pai ele é o fundador da corretora. Então, a minha família está dentro do segmento há 55 anos, tá? Então, faz muito tempo que a gente está aí. Então, a gente conhece bastante gente no mercado. A pergunta que eu queria fazer, e eu não sei se vão ter resposta, é: como as seguradoras elas vão se estruturar para passar esses dados? Porque eu que tenho um pouco mais acesso, cara, eu vejo a dificuldade que elas têm de ter esses dados prontos para compartilhar com a gente e principalmente para compartilhar com outras seguradoras. Né? A gente vem fazendo alguns projetos com seguradora, onde eu preciso de acesso a informações básicas e como o sistema dessas seguradoras são sistemas mais antigos, não tem API, poucas têm esses Uhum. dados estruturados através de web service. Então, eu não sei se você tem essa informação, mas como que elas estão se preparando para realmente entrar dentro desse Open Source e poder compartilhar esses dados? Muito bom. Você sabe que no Open Banking está acontecendo, né? Então eu acompanho o Open Banking já desde 2018, 2017. E uma das questões do Open Banking, justamente da questão positiva, né? O que está acontecendo é que o Open Banking ele está obrigando os bancos a se transformarem, né? Transformação digital forçada, porque o banco também tem muita informação, né? Um cliente, por exemplo, ele está na base de dados de diversos departamentos, o mesmo cliente no banco, e esses departamentos, esses bancos de dados, eles não se conversam, e aí o banco está tendo que se atualizar. Então, acho que será É. que a mesma coisa Eu, vai eu, acontecer por Não, conta eu do não Open tenho Insurance dúvida. eu nas conversei, seguradoras? eu Não tenho conversei dúvida. Eu conversei com algumas e são alguns milhões que elas estão gastando. A Tóquio, por exemplo, recentemente a gente participou de um evento da Consec, ao qual eu participo, e houve uma apresentação deles, eles falaram, a gente, para conseguir entregar a primeira fase aí em dezembro, já foram mais de 6 milhões. Então, imagina para as outras. Só que aí o que eu acredito que vai acontecer, isso só o tempo vai dizer, é que nesse começo só aquelas que são obrigadas ou as que conseguem ver além do alcance vão efetivamente investir grandes montantes. Porque a gente sabe que para desenvolver um sistema é muito dinheiro que vai. Só para a primeira fase já foi mais de 6 milhões. Então, Uhum. eu acho que vai entrar nessa primeira fase.
aquelas seguradoras S1 e S2, e as outras vão trabalhar com um pouco mais de calma, até para entender o movimento do mercado e depois caminhar. Já que não são obrigadas, né? Sempre lembrando Sim. que, não sei aí, de repente, o pessoal que estiver assistindo, não são todas as seguradoras que pelo menos nesse momento, são obrigadas, apenas as que são de categorias S1, S2. Tem aquelas que não precisam aí, de certa forma, estar envolvida nesse momento. Será que pode acontecer, Gustavo, a mesma coisa que está acontecendo no Open Banking? A Cláudia falou, né, das seguradoras que são obrigadas, então S1, S2, é a mesma coisa também no Open Banking, né? Então ali são 13, 12, 13 bancos que são obrigados. Mas todo mundo está entrando, no final das contas, está todo mundo fazendo alguma coisa, pelo menos na terceira fase, mas já estão preparando ali para entrar na primeira, segunda, porque acham que vão ficar de fora se não entrarem. Você acha que também pode acontecer a mesma coisa no mundo do seguro e todo mundo vai começar a entrar no Open Insurance? Cara, eu acredito que sim, porque o benefício de você ter uma informação, porque é o seguinte, eu enxergo da seguinte forma, cara, eu não vou entrar, mas provavelmente se eu entrar, eu também não vou poder pegar a informação, certo? Então, pô, eu não estou dentro, mas eu quero a informação, não funciona desse jeito. Para eu ter informação, eu tenho que estar dentro. E ter informação é bom, principalmente no segmento onde o nosso produto ele é estatístico até o momento, né? A gente não tem tudo. Eu acredito que o cliente vai bater o carro caso ele seja casado, caso que ele não tenha isso, sabe? É muita informação para a gente precificar alguma coisa. Então, quem não entrar vai estar perdendo, porque ela vai deixar de ter acesso, principalmente, imagina eu, uma seguradora pequena, que estou começando agora, poder ter acesso a informações de uma seguradora igual o Porto Seguro, que está no mercado há milhões de anos. Brincadeiras à parte, desde o começo. Mas, pô, É. quanta informação boa ela tem ali? Quanta leitura eu posso fazer? Aí vai da minha leitura. Pô, vou pegar aquilo ali, vou fazer uma estatística, vou olhar no longo prazo qual é o índice, porque essa é a grande beleza de você ter os dados estruturados, você fazer a leitura que faz sentido para você e você tomar decisões em cima desses dados que você teve. Quem que ganha mais? Quem tiver mais informação. Então, Sem quem não dúvida. entra significa o quê? Não vou ter todas as informações. Eu não tendo todas as informações, eu não tenho como fazer a minha análise de dados perfeitamente. Estou perdendo mercado se eu não fizer isso. Sem dúvida. Muito Precifica bacana. errado, porque ele vai precificar errado, vai tarifar errado, sinistralidade impacta, daqui a pouco ele deixa de ser competitivo. Então, Porque acaba hoje, sendo uma bola de neve, né? hoje a seguradora, elas fazem as análises delas de estatística em cima dos dados que ela tem, dos clientes que é a dela. Agora, você imagina você poder fazer essa mesma análise com todos os clientes de todas as seguradoras, de tudo que já aconteceu. Quer dizer, é muito mais preciso. É muito mais preciso. Então, quem não entra não vai ter esse acesso. Vai perder competitividade, sem dúvida nenhuma. Agora a gente está falando de análise de dados, né? Estamos falando de transformação digital, de automação, digitalização. Cláudia, e aí os corretores, né? Como é que eles ficam nessa? Como é que o Open Insurance pode ajudar? Ou como é que você poderia ajudar, né, nessas suas dicas, né? Que são maravilhosas aí no teu canal, na digitalização desse profissional ou na atuação mais digital? Como é que isso Tá. fica? É tudo muito nebuloso para o corretor. O corretor, nesse momento, os que a gente vem conversando, é muito receio e o corretor? Porque a norma ainda não fala claramente do papel do corretor, mas a gente sabe que ele tem uma forte influência nesse mercado. Então, eu já começo dizendo assim, primeiro, a gente tem que entender que aceitar dói menos. Então, quando a gente aceita, a gente consegue olhar e entender e encontrar as oportunidades. Então, primeiro, corretor, vamos aceitar que está aí. É igual quando veio a internet. Tinha corretor antigamente que não queria transmitir proposta via computador. Eu trabalhava em seguradora na época, quando começou a vir esse boom de internet. Os corretores queriam, porque queriam levar a proposta física. Assim, não, gente, espera, mudou. Então, agora o Open mudou. Como a gente vai se adaptar? Então, primeiro, aceitar. Segundo, entender essas nuances, ver, olha, para que caminho que vai? Como as seguradoras estão enxergando o corretor? Como vai ser essa adaptação da CIS? Porque o corretor ele pode ser CIS. Tá, esse sistema de integração aí, de repente, para quem está fora, é o CIS que faz a integração dos dados,
mas é um montante elevado. Só para iniciar lá, para pedir, tem que ter um aporte lá, uma reserva de capital, e por aí se começa. E aí o corretor ele tem que olhar para isso e entender quais são as oportunidades. Como eu enxergo oportunidade nesse mercado, tá? Como eu vejo essa questão da digitalização. Falei tudo isso para chegar aqui na digitalização. A tecnologia, ela substitui aquilo que é repetitivo, aquilo que é simples, aquilo que é automática de se fazer. A gente sabe que a tecnologia, a, a, a automação, vamos dizer, das coisas, a inteligência artificial, ela ainda não está evoluída o suficiente, e ainda tem alguns dezenas de anos para acontecer, o suficiente para substituir todas as funções do homem. Porém, como eu vejo que a tecnologia vai ajudar o corretor? Se ele for generalista, se ele quiser abraçar o mundo, trabalhar com 50 mil produtos e ser generalista, ele não vai saber profundamente de nada. Então, ele vai ser facilmente substituído pela tecnologia. Por quê? Ele é um cotador. Aquele corretor que for um cotador de seguros, o sistema vai substituir até muito melhor do que o próprio multicálculo. O multicálculo hoje ele substitui o cotador que fazia 50, agora o corretor faz uma. Daqui a um tempo, tudo que for repetitivo, a tecnologia vai substituir. E aí onde entra o corretor? Ele tem que ser especialista. Ele tem que entender que se ele for um profissional em T, ele até entende de tudo, só que ele se aprofunda num conhecimento muito forte a ponto dele conseguir, de fato, fazer um atendimento ao cliente que faça o cliente querer ele. Porque a partir de agora, mais do que nunca, eu vejo que o cliente final ele vai olhar, pera, isso eu compro sozinho ou isso eu vou precisar de um consultor? Isso eu compro sozinho. Então, o corretor que for generalista vai ser substituído pela tecnologia. Ah, mas e o corretor como fica? Eu entendo que se esse mercado caminhar da forma correta, como é o que eu acredito que vai ser, o corretor vai se fazer de utilização das tecnologias que vão vir. Então, ele vai utilizar a tecnologia para conseguir vender mais. A digitalização vai vir aí, vai vir na escala, na evolução, nos processos. Os processos dentro da corretora vão ser facilitados por conta da tecnologia, desde que o corretor ele tenha conhecimento específico. Tanto que eu sempre falo nos meus cursos, nos meus treinamentos, na corretora, na franquia, na assessoria, corretor, não adianta você querer abraçar o mundo. Ele vai passar o tempo todo, o corretor hoje passa o tempo todo aprendendo, hora fiança, hora automóvel, hora vida. Aí ele tem um sinistro, ele vai descobrir como resolve. Ele passa o tempo todo aprendendo e nunca executando. O corretor que é generalista não consegue. O especialista, ele aprofunda, ele vende mais e ele vai conseguir surfar as ondas do digital porque ele vai conseguir enxergar as possibilidades. Muito bom, Cláudia, obrigado, muito bom. Gustavo, você provavelmente conduziu a transformação digital do negócio do teu pai, né? Então, vocês devem ter começado lá atrás, seu pai, né, bravamente aí fazendo as coisas, com certeza, né, não tinha toda essa possibilidade de usar a tecnologia e você deve ter conduzido isso aí pela tua história, a biografia que eu li. Como é que foi isso e como é que você tem auxiliado também as franquias todas? Eu acho que também juntar essa parte de transformação digital, né, automação, tecnologia na pergunta e também, se você puder falar um pouquinho dessa especialização, né? Pelas franquias que você tem, você, né, também acho que você acredita nesse trabalho mais especialista, né? Especializado. Né? O que, contando um pouquinho aí do pessoal, o pessoal entender um pouquinho, então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, e quando eu comecei a trabalhar lá atrás, ainda as propostas eram todas físicas, né? Então, eu ia preencher uma proposta, eu tinha que preencher na mão, mandar para a seguradora via fax, a seguradora meio que aprovava, e era um caminho nesse sentido. E aí eu vi toda a transformação acontecendo. Eu lembro, quando a gente comprou o primeiro computador, quando a gente começou a fazer algumas coisas, as cotações através dos computadores, era tudo muito novo. E causou a mesma insegurança que a gente vem vendo agora, né? Lá atrás isso já começou. Depois vemos uma fase onde o corretor tinha medo de passar os dados do cliente para a seguradora, porque acreditava que a seguradora ia vender seguro direto. Então, isso eu estou falando de coisas que aconteceram há, sei lá, 10, 15 anos atrás.
E a gente parece que vive exatamente o mesmo momento agora, né? Essa grande dúvida, essa grande insegurança, o que vai acontecer? Será que vai existir o corretor? Será que não vai? E agora esse digital, como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? O que eu venho acompanhando e orientando principalmente os corretores que fazem parte hoje da base da Segural, são mais de 1.300. A gente tem que entender a internet como a maior avenida que existe. Tá? Então, se a gente fosse pensar simplicitamente, a internet é uma avenida, é a avenida mais movimentada que existe hoje. Então, pô, se você entender que a internet é a avenida mais movimentada, você não vai querer pôr tua loja nessa avenida. Então, os corretores que hoje não estão enxergando isso daí, basicamente eles estão fechando a loja dele na maior avenida que existe. E o que eu gosto de dar de exemplo é que, cara, eles não precisam, do dia para a noite, vender seguro online. Não. Eles precisam aumentar os pontos de contato com o cliente. E o que é legal, eu falo muito de ponto de contato, porque mesmo lá atrás, quando a gente não tinha internet nenhuma, quando eu comecei a trabalhar, o grande segredo nosso era ter a maior quantidade de pontos de contato com o nosso cliente. Então a gente fazia rádio, a gente fazia televisão, a gente fazia jornal, a gente colocava outdoor, a gente fazia carro de som, com um único objetivo: aumentar o ponto de contato. O ponto de contato é todas as vezes que o cliente tem contato com a sua marca em algum lugar. A internet é exatamente igual, não muda nada. A única diferença é que é através desse meio digital. Então, o que é aumentar os pontos de contato com o cliente na internet? É você estar em todas as plataformas. É você dar abertura para o cliente de contactar em todos os meios. E, gente, não precisa de muito para você começar a atuar através dessas plataformas, porque elas mesmas já fornecem coisas para a gente que facilita o nosso processo. Então, pô, um direct dentro do Instagram é um meio de contato, ou mesmo através do Facebook, ou até comentários dentro de um post que você faz, ou um vídeo que você faz, né, a Cláudia faz no YouTube. Ali é ponto de contato que você tem com o cliente. A única coisa que você tem que entender é, cara, como que eu vou usar esse meio de comunicação para falar com o meu cliente? Porque não adianta eu receber um contato via direct de Instagram e querer ligar para ele. Ele não quer isso, ele quer conversar por ali. Então, como que eu faço isso? Como que a gente faz aqui, tá? Como que eu venho fazendo e eu venho ensinando o nosso pessoal? Antes de você automatizar qualquer coisa, você precisa testar. E o teste, ele tem que ser feito como que a automação faria. Então, hoje eu recebo uma mensagem via direct, eu tenho uma pessoa para responder, essa pessoa vai pegar os dados desse cliente via direct, faz a cotação, devolve via direct. Pô, deu certo, funcionou, o cliente curtiu aquele modelo de comunicação legal. Como que eu consigo automatizar esse processo? Como que eu consigo transformar isso onde eu posso ganhar escala, onde eu posso ganhar tempo e onde eu posso continuar tendo essa comunicação com o meu cliente. E o que é bacana, hoje, o mais legal, existe milhares de softwares de sistema, você não precisa desenvolver nada. Hoje você vai fazer uma landing page, cara, você tem, pode falar nome aqui? Pode, né? Acredito que sim. Tem HubSpot, você tem RD Station, você tem Trello, você tem Node, cara, você tem uma série de sistemas onde facilita, inclusive, para fazer uma landing page. Essas landing pages, eles têm APIs de conexão com todas as plataformas digitais, então você já conecta isso via um direct de Facebook, de Instagram, de YouTube, então você consegue integrar tudo num lugar só. Por que eu falei tudo isso para voltar no Open Insurance? Porque da mesma forma que todas as seguradoras estão buscando informações para poder precificar, atender melhor o cliente e ser mais competitivo, o corretor ele precisa ter a mesma visão. Então, como que eu posso fazer para ter essas informações, usar essas informações no meu benefício, entender melhor a forma que o meu cliente quer ser atendido e, principalmente, aumentar a minha venda? Como? Estruturando os dados da corretora. Por quê? Pensa o seguinte, o que ninguém nunca parou para pensar é que a seguradora, ela tem a informação do nosso consumidor a partir do momento que eu faço a cotação. Mas tudo que acontece dali para trás, ela não tem. Mas quem que pode ter? Você. Então eu posso saber quantas vezes o cliente acessou meu site, eu posso ver quantas vezes ele clicou num link, quantas vezes ele iniciou preencher um questionário, quantas vezes ele foi, mas não foi, quantas vezes acessou uma plataforma digital minha. E essas informações são minhas e eu vou usar para minha leitura. Então,
O corretor precisa estar antenado. Como que ele pode fazer isso? Acessando empresas que falam mais desse assunto. Porque o corretor ele perde muito tempo fazendo trabalho operacional e ele esquece que ele tem que se desenvolver como empresa. Ele precisa saber o que está acontecendo, não só dentro do teu segmento, porque hoje, o que eu falo para todo mundo, o seu concorrente ele ainda nem abriu as portas. Porque se dá amanhã uma Apple, uma Amazon, um Google, fala assim, eu vou vender seguro, ele vai quebrar praticamente todo mundo. Então, meu amigo, aonde você vai entrar nesse mercado? Que horas que você vai ficar antenado para entender a transformação que está existindo? Pô, eu vou falar de algo aqui que eu não sei se todo mundo sabe, mas os top 50 músicos, né, bandas, hoje na Billboard, hoje dentro do Spotify, são cantores e bandas que entenderam que o TikTok faz colocar as pessoas lá. Pô, por causa de uma dancinha dentro de uma plataforma, né, de uma rede social, você pode ser os mais ouvidos do mundo. Agora, você imagina se esse cantor fechasse os olhos e falasse, não, eu sou cantor, eu tenho que cantar, eu gosto do meu estilo de música e do meu jeito. Cara, ele não estaria no game. Agora, os poucos que eu conheço dentro do Brasil, Wesley Safadão, Anitta, entre outros, e agora essa onda de cantores de rap, né? Como chama? De funk, né? Funk. De funk, entenderam, cara, se alguém dançar minha musiquinha e todo mundo dançar, cara, eu vou estar os mais ouvidos do Brasil. Então, cara, Muito em bom. todo o segmento digital traz essa transformação. O corretor ele precisa começar, primeiro ponto, simples, sem nenhuma automação, para entender como que funciona. E o mais legal, é muito fácil começar, é muito fácil testar, é muito fácil ver o que funciona, o que não funciona, e com o tempo você vai aprendendo. Essa é a minha Muito opinião. legal. Não, Gustavo, excelente, muito bom. O Cláudia, agora, pegando essa analogia da internet, ser essa grande avenida, né? Os corretores têm que abrir a sua loja ali, né? Montar a sua vitrine, e você é a vitrinista, né? É isso. Porque você ajuda os corretores a venderem mais. Você dá uma série de dicas aí. Como é que queria você complementar o Gustavo aí nesse posicionamento do corretor nesse mundo digital, Eu né? acho que eu acredito que assim faz total sentido os pontos que o Gustavo colocou sobre a exposição, sobre a internet. Eu sou muito suspeita para dizer, porque eu já venho aí há alguns anos expondo o meu rosto, né? E hoje uma das dificuldades do corretor é justamente essa, é a exposição, é o estar, é o entender. Às vezes demora 3, 4, 5 anos para ele entender que a coisa já aconteceu lá atrás. E há 4, 5 anos atrás eu já dizia, corretor, o digital está aí. 3 não, vai, 2014. Então, já está indo aí para o 7º ano. E o corretor, ele precisa estar, ele precisa ser. E é algo que já é tão presente na vida. O Gustavo colocou aí do TikTok. E às vezes é o ser diferente. Eu lembro que quando eu entrei para me expor, fazer o YouTube, fazer a exposição no digital, não tinha praticamente ninguém fazendo. Voltado para o corretor, não tinha ninguém. E aí você fala, Clau, você vai fazer? Eu via seguradoras, parceiros, conhecidos, né, que já vinha de mercado, você vai fazer isso? Eu falei, vou expor, vou. E só deu bom, gente, essa é a verdade. Por quê? Você se expõe, então você se torna transparente, porque você não consegue perdurar aquilo que você não é. Você mostra o que você é, porque tem que ter consistência. Para poder se posicionar bem no digital, não adianta também a gente fazer um vídeo no YouTube, uma dancinha no TikTok, um post no Instagram, tem que ter a consistência. Então, você se expõe e você permanece ali colocando conteúdos, mas não é só também a dancinha. Para a música se conecta, porque é a dancinha com o som do hit lá do momento, mas a gente precisa conectar com o conteúdo para a pessoa. E aí entra naquele ponto que eu coloquei sobre o generalista e o especialista. Aquela pessoa que se expor no digital, se mostrando com um conhecimento tão amplo sobre determinado assunto, ele vai ser reconhecido como autoridade naquilo. E automaticamente ele passa a
ser influenciador, não só de ser o influencer, mas de influenciar o potencial cliente dele no que ele acredita que é o correto. Então, se ele fala, olha, aquele produto é melhor, olha, dessa forma é melhor, essa cobertura faz sentido, as pessoas que estão com aquela dor e com aquela necessidade, elas vão canalizar. Porque hoje, se a gente for olhar, a gente vai comprar, sei lá, um colchão. Vai, bem simples aqui para todo mundo entender. Ah, qual que é o melhor colchão para mim? Ah, é aquele colchão com mola ensacada, XYZ? Ah, aquele colchão mais alto, aquele colchão mais baixo? Com qual tecido? Com qual densidade? Ele vai estudar sobre aquilo, porque o colchão, ele vai dormir no colchão todas as noites, é o que vai dar proteção para as costas dele. Então, se ele entrar no YouTube e jogar lá, melhor colchão, e vier um vídeo explicando para ele sobre as possibilidades. Ah, para quem tem dor na coluna, melhor é essa, melhor aquela. Então, nesse sentido, a pessoa que passou a informação, ela já teve um posicionamento de autoridade perante os olhos de quem estava procurando colchão. Aí, se vem um CTA, se vem olha, você quer comprar um colchão? Ó, eu vendo. Ai, é bingo, não tem como não vender, não tem como não conectar. Então, o corretor ele vai estar no papel de utilizar o digital para se mostrar especialista e não generalista para conseguir surfar uma boa onda a partir de agora. Porque foi aquilo que eu acredito, né? Existem várias opiniões a respeito de toda essa mudança. Que, na minha visão, o que é repetitivo, o que é simples, a tecnologia vai substituir. E o corretor que ficar no simples, ele vai morrer. É uma realidade. Ah, Cláudio, então só os grandes vão viver? Não necessariamente os grandes em questão financeira é os que vão sobreviver, mas são aqueles que conseguem se diferenciar. Por quê? Pode se juntar meia dúzia de corretores e fazer as tecnologias, ou se adaptar, fazer as APIs necessárias para poder desenvolver o que for preciso dentro das corretoras. Até porque a CIS pode ser uma corretora. Então, o corretor ele tem que se utilizar desse digital a favor dele. Agora, falando aí da sociedade iniciadora, né, de seguros, enfim, né, de serviços de seguro, e aí queria que vocês dois pudessem falar sobre essas oportunidades que podem vir, né, por meio dessa sociedade, né? O Gustavo fala bastante, né, nos canais dele também, nas redes sociais, sobre negócios, sobre como você empreender, dá várias dicas, né, enfim, planejamento, propósito, enfim, tem uma série de dicas lá que eu vi que você dá. Eh, Vão surgir novos negócios, novas oportunidades de negócios, e se surgirem, quais são elas que vocês estão enxergando aí com essa nova regulamentação? Alguma coisa que hoje não tem, que você pode dar uma dica para quem está querendo começar um negócio, quem quer empreender? Gustavo, vou começar com você. Ô, Thiago, só uma pergunta. Você acredita que os corretores eles terão acesso ao Open Insurance desses dados da seguradora? Como que você vê isso aí? Então, na hora que vocês estavam falando sobre isso, eu estava pensando sobre isso, se eles vão poder acessar esses dados, né, que estão sendo compartilhados, para fazer melhor todos esses cálculos e prestar um serviço melhor. Mas é algo para a gente entender ainda, não está muito claro na legislação como isso vai se dar. Porque Exatamente. A norma, eu vejo como nas muito bom, né, se a gente tivesse esse acesso aí, né? A gente Fa- Como, conseguiria usar isso ao nosso benefício também, né? sim, É, Cláudia, você ia... eu acredito que de alguma forma vai poder ter acesso. Eu só não tive a clareza, lendo os materiais, se a gente vai poder usar da forma que a gente gostaria. Por quê? Um corretor pode ser a CIS, então automaticamente o acesso ao dado a gente vai ter. Agora tem que entender um pouco mais como isso vai ser conduzido e como eu posso utilizar, porque às vezes eu posso ver, mas não posso fazer nada. Posso por lei, enfim, normas. Então, como ainda está tudo meio nebuloso nessa questão de como vai se dar o papel, Uhum. se para ser corretor a partir de agora se vai precisar ser CIS, ou se é só utilizar essa sociedade anônima para poder fazer acontecer na venda, na comercialização, e isso nem as seguradoras sabem ainda. Então, assim, eu vejo que a gente vai ter acesso se a gente, de alguma forma, se conectar. Agora, o uso, para mim, ainda está nebuloso. Tá.
O CIS, eu acredito que a pessoa que tiver acesso às informações, é o que a Cláudia diz, eu não sei se eu vou poder usar ou não, mas hoje o grande game é você ter informação em qualquer negócio. Você conseguir ter uma informação estruturada, você conseguir fazer uma leitura dessa informação, porque a partir daí, cara, você pode criar produto, você pode... o que é mais interessante, né? A partir do momento que você tem informação, você entende um hábito. Entender hábito é muito bom, né? Porque você consegue resolver dores. E as grandes, maiores empresas que a gente vê hoje existindo, elas resolvem uma dor, né? Ou ela realiza um sonho. Basicamente é isso que elas fazem. E algumas fazem as duas coisas. Mas eu tendo a informação, eu entendendo o hábito, eu consigo criar coisa. Então, e principalmente eu acredito que vai simplificar muito alguns processos, né? Eu acredito que o seguro ainda ele é muito burocrático, né? Você vai fazer um exemplo que eu vejo assim que para mim passou da hora de mudar a burocracia para você fazer um endosso. Primeiro começa com um nome onde o cliente não faz a mínima ideia do que significa, né? Então, pô, para o que é um endosso? Basicamente é uma mudança na tua pólice, simples. E hoje é super burocrático, você tem que acessar o corretor, você tem que pegar as informações, fazer um cálculo, analisar se muda muito, aí eu passo o cálculo, é praticamente fechar um outro seguro, fazer um endosso. Então, eu acredito que com você tendo acesso a informações, você vai facilitar muito a vida do seu cliente, para você fazer um endosso, para você cotar, para você resolver um sinistro. Então, vão surgir outros produtos baseados em cima disso, vão surgir produtos que não existem, né? Então, eu acredito que vão integrar serviços que hoje não existem, então você poder fazer um seguro de várias coisas numa pólice só. De várias coisas que eu falo, não de vários carros, não é uma frota, mas você poder segurar sua casa com o teu carro com alguma coisa, em uma única pólice. Então, tudo isso vai surgir desde que eu tenha acesso aos dados. Então, o CIS é você centralizar esses dados em você. A partir dali, você vai poder tomar uma decisão do que vai acontecer. É que a gente, como eu disse, a gente ainda falta alguns pontos a serem colocados para entender até que ponto eu posso usar isso daí. Mas, cara, Uhum. nada justifica eu ser uma integradora e em contrapartida, eu entrar lá para aquele. Como chama que foram criado agora para a SUSEP? Ser, tipo, ser uma seguradora? É o Sandbox. Sandbox Regulator. Então, pô, eu posso dar aos poucos ir migrando para virar uma seguradora. Então, não sei, tem muitas oportunidades. Eu falei, tudo que existe hoje, ela foi criada através de informações. A partir do momento que eu tenho as informações, que eu entendo um hábito, que eu acho um padrão, eu consigo criar um negócio, eu consigo criar um produto, eu consigo criar uma solução. Então, a minha visão de oportunidade está dentro disso. Ótimo. E aí, Cláudia, quais oportunidades você pode falar para as pessoas ficarem de olho aí? Ou Eu, se ainda não eu, está claro, mas, né, qual a sua dica? quando eu olho muito com o olhar de corretor, tá, Tiago? Eu vou ser bem sincera que eu tenho muito essa... Ai, como que vai ser no olhar do corretor? No olhar do cliente, entendo positivo, não tem nem o que discutir, vai ser lá o aplicativo que abriu, liberou o acesso, daqui a pouco eu não quero mais, vou lá e bloqueio, tá tudo bem também. Olhando com o olhar do corretor, eu vejo que as oportunidades elas vão se desenrolar dependendo como o mercado vai se desenrolar. Exemplo, eu vou ser uma integradora. Eu sou também uma corretora? Eu tenho acesso aos dados daqueles clientes e os corretores que forem tão pequenos que não conseguem ser uma integradora, eles vão ter também que usar o meu sistema. Aí vem, como que fica a utilização desses dados? Eu uso os dados, porque eu também sou uma corretora, eu uso só os meus, eu uso os dele, eu uso os de todos, eu não uso o que pode e o que não pode. Então, na minha visão, o que eu entendo? Quanto mais caminhar junto a integradora, os corretores e as seguradoras com o único propósito de se vender mais, de o cliente final comprar mais e que as integradoras e a tecnologia, as insurtechs e tudo mais, se elas perceberem a força que o corretor tem no mercado, claro, tem a questão generalista, especialista que a gente falou, mas se as insurtechs, se as empresas entenderem o poder que de escala elas vão ter ainda maior
se elas utilizarem a força do corretor, aí sim vai ser uma explosão super positiva, ao meu ver. A gente só precisa entender essas nuances que ainda não foram colocadas, né? Então a gente precisa saber que caminho vai tomar. Mas se for tudo junto e não para brigar, se o mercado conseguir caminhar para crescer, é positivo ao meu olhar. Muito positivo, e oportunidades vão surgir porque vai surgir mais negócio. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está acabando aqui. Esse papo foi muito, muito, super bacana. Vou pedir para vocês dar uma última mensagem. Vou abrir aí com o Gustavo. Gustavo, uma mensagem e aí uma pergunta aí para você colocar na sua mensagem. O Open Insurance é uma corrida de 100 metros ou uma maratona? Você que é especialista aí. Cara, eu acredito que, sem O dúvida pessoal nenhuma, não é uma sabe, mas ele é ultramaratonista, gente, Ironman, eu então por sou isso que eu Ironman, né, perguntei. eu faço triatlon. Eu acredito que o Open Insurance ele é uma maratona, né? Eu acredito que a gente está na largada dela, ou às vezes nem na largada. Eu acredito que a gente ainda nem largou, a gente está só aquecendo e tem um caminho muito grande para trilhar. Eu acredito que tem muitas coisas para ser respondidas. A seguradora, em contrapartida, vai ter bastante dificuldade ainda para conseguir compartilhar esses dados, como eu disse. Eu conheço algumas seguradoras, tem vários TIs, cada produto é uma TI, então como eles vão estruturar isso para realmente fornecer para o mercado. Mas eu tenho uma visão que, no fim da jornada, no fim dessa maratona, o ganho é muito grande, porque a partir do momento que a gente se preocupa em trazer uma melhor solução para o cliente, a gente ganha, que é isso que está faltando, né? Eu sempre tenho o conceito de eu preciso colocar o cliente no centro. Eu preciso entender as necessidades, as dificuldades, os problemas do meu cliente para eu poder trazer soluções para ele. E o Open Insurance vai ser muito positivo para isso, porque a gente vai poder, inclusive, entender um problema que ele não sabe que ele tem, porque a gente tem todas as informações desde o começo. Então, eu tenho um olhar muito positivo para tudo que está vindo. Eu que estou nesse mercado desde o começo e vejo as histórias do meu pai, cara, é uma evolução muito grande e que não tem volta. E tenho certeza que se o corretor realmente, acho legal isso que a Cláudia falou, se tornar um especialista em algumas coisas e realmente ir a fundo e não ficar fechado dentro do seu mundinho e começar a ver tudo que tem lá fora. Eu participo bastante de eventos fora do Brasil para ver o que está acontecendo, não só do meu segmento, tá? Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente fica fechado no nosso segmento e acaba esquecendo de olhar ao redor. Eu acho que se o corretor começar a ver isso, ele vai ver que tem muitas oportunidades de crescimento. Então, a minha mensagem para ele é isso, cara. Sai de dentro da tua corretora, sai do operacional, começa a participar de evento, começa a se conectar com outras pessoas de outros mercados e você vê que tem muita coisa para fazer ainda, que o nosso mercado está crescendo muito, mas ainda tem muito para explorar. É isso aí. Cláudia, por É, favor. a minha mensagem que eu posso colocar aqui, que é corretor, as coisas mudam. Se a gente olhar aí para alguns mercados, Blackbuster, Kodak, empresas que não acompanharam o movimento dos seus próprios mercados. Então, nós temos que olhar os movimentos que estão acontecendo e olhar que a gente precisa surfar a onda e que enquanto alguns vão chorar, outros vão vender lenço. Então, a gente precisa entender como a gente faz para surfar essa onda para vender lenço e que é uma realidade mundial. Não tem como desver algo que a gente já viu. Aqui é a mesma coisa. A Europa está se movimentando, a Austrália, Estados Unidos, México e por aí vai. Então, não tem como a gente fugir disso. Para estar no mundo globalizado, a gente precisa se adaptar a eles. Então, o Brasil está se adaptando nesse cenário. Como vai ser feito? N coisas a gente vai caminhar a partir de agora e acompanhar, só que é se adaptar, corretor. Eu acho que tem mercado, na minha visão, o corretor sobrevive, aquele que se especializar, aquele que caminhar com um olhar de uma visão de raio-x, visão além do alcance, para chegar antes, para terminar essa maratona na frente. É isso aí, muito bom. Muito obrigado, Cláudia. Foi um prazer, Gustavo. Excelente. Esse papo Prazer foi é meu. muito bom. Eu acho que o Open Insurance Week, né, esse nosso papo aqui, o objetivo é esse, né? Trazer mais informação, como vocês falaram, informação, dados, eventos. Agora os eventos online, você não precisa
nem viajar, se precisa, né, você pode acompanhar tudo que está acontecendo fora do Brasil, aqui, e o objetivo, né, do evento é esse, desse papo, é levar informação para todo mundo. Vamos acompanhar e, mais uma vez, grande, né, agradecimento, gratidão aqui. Foi um papo super bacana. Eu aprendi muito, tenho certeza que todo mundo também aprendeu. Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau.